Numa fazenda distante, onde o sol nascia pesado e vermelho como brasa, sobre a terra rachada, vivia Amara. Tinha 22 de idade de uma mulher muito mais velha, olhões anos. Mas seus olhos carregavam a profundos que haviam visto demais, que haviam chorado calados, que haviam aprendido a guardar segredos dentro do peito, como quem enterra sementes no inverno, esperando que chova algum dia. Amara era escrava desde que seus pés aprenderam a andar. Não conhecia outro mundo. As paredes de barro da senzala eram o limite do seu universo. O feitor, um homem de voz grossa e passos pesados chamado Rubão, marcava o tempo de sua vida com ordens e ameaças. O trabalho começava antes do galo cantar e terminava depois que a última estrela aparecia. Mas havia uma coisa no mundo que Amara amava com uma força que nem o cansaço conseguia apagar: os cavalos. Todo dia, ao cruzar o curral, a caminho do rio, com as roupas para lavar, ela parava. Apenas um instante, porque se Rubão a visse parada, a chicotada vinha rápida. Mas naquele instante curto como um suspiro, Amara olhava para os cavalos e o mundo parava de doer. Havia um, de pelagem castanha e juba escura, que ela havia batizado em segredo de vento. Não sabia por quê. Talvez porque ele se movia como o ar livre, rápido, livre, sem correntes. Um dia eu te monto. Vento, ela sussurrava, tão baixinho que nem o vento ouvia. Um dia eu sei que vou cavalgar. Deus há de me ouvir na senzala. Sua melhor amiga era Dina, uma mulher de 40 anos, com mãos grandes e coração maior ainda. Mas Dina não havia perdido a fé. Era ela quem cantava baixinho nas noites de lua. Era ela quem juntava as crianças ao redor para contar histórias de ancestrais que um dia foram livres e orgulhosos. Foi Dina quem primeiro percebeu o brilho nos olhos de Amara quando falava dos cavalos. Menina, disse Dina certa noite, enquanto trançava o cabelo de Amara à luz fraca de uma tocha, você tem um sonho vivo dentro de você. Isso é o maior tesouro que podem te dar. E é o único que ninguém pode te tirar enquanto você estiver respirando. Mas de que adianta sonhar, Dina? Amara respondeu com a voz partida. Sou escrava. Nunca vou poder tocar aquele cavalo. Nunca é uma palavra que os fracos inventaram para desanimar os fortes. Dina, firme, e puxou o trançado com uma leveza que era ao mesmo tempo ternura e aviso. Mas a vida na fazenda não dava trégua. Na semana seguinte, o dono da fazenda, o senhor Heitor, um homem rico e frio como mármore, decidiu que Amara seria transferida para trabalhar dentro da casa grande. Isso deveria ser uma promoção. Era menos sol, menos peso, mas para Amara significava uma coisa: o curral ficaria ainda mais longe. Na casa grande, ela serviu mesas, varreu pisos reluzentes, engomou roupas finas. A esposa do senhor, Dona Clarina, era uma mulher que vivia em silêncio amargo, como alguém que engoliu um espinho e não sabe mais como tirar. Não era cruel por prazer, mas tampouco enxergava Amara como gente. Para ela, Amara era parte da casa, como os móveis. Havia, porém, na casa grande, uma figura inesperada. O filho mais novo do senhor, um rapaz de 18 anos, chamado Elias. Elias era diferente. Estudara em outra cidade, lera muitos livros e havia voltado com os olhos cheios de perguntas que incomodavam o pai. Era ele quem às vezes cumprimentava Amara com um bom dia genuíno, coisa que nenhuma outra pessoa da casa havia feito em anos. Um dia, ao ver Amara parada na janela da cozinha, olhando para o curral distante com aquele olhar de quem viaja sem sair do lugar, Elias se aproximou. Você gosta de cavalos? Ele perguntou, sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Amara se assustou. Abaixou os olhos instintivamente. Com licença, senhor, murmurou, recuando. Não precisa ter medo de mim, Elias disse, com uma voz que não tinha o peso da autoridade, mas a leveza de quem ainda não aprendeu a ser cruel. Eu vi seus olhos. Parecia que você estava voando. Amara não respondeu, mas naquela noite,
Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu com um sorriso nos lábios. Um sorriso pequeno, frágil como uma chama de vela, mas sorriso mesmo assim. O que ela não sabia era que aquele simples bom dia e aquela simples pergunta sobre cavalos haviam plantado algo, uma semente perigosa e necessária. A semente da esperança. E a esperança, como todo mundo sabe, é a coisa mais difícil de matar no coração humano. Os meses que se seguiram foram como uma corda sendo esticada. Devagar, cada dia um pouco mais, até que ninguém sabia quando iria romper. Amara continuava seu trabalho dentro da casa grande, mas Elias não havia esquecido aquela conversa pela janela, escondidas nos momentos em que o pai saía para inspecionar a lavoura e a mãe cochilava em sua poltrona bordada. Elias conversava com Amara. Ele lhe falava de livros. Ela lhe falava de sonhos. E entre palavras trocadas às pressas, uma coisa rara e séria cresceu entre eles. O respeito genuíno. Não amor romântico, mas algo mais profundo do que isso. A amizade entre dois seres humanos que se reconhecem como iguais num mundo que insistia em dizer que eram diferentes. Você merecia aprender a ler. Elias disse um dia, deslizando um livro fino sobre a mesa da cozinha. Rápido, como quem passa um segredo. Se quiser, posso te ensinar, mas precisa ser em segredo. Amara olhou para o livro. Sentiu um tremor nas mãos. Para uma escrava, aprender a ler era um ato de desobediência que podia custar caro, muito caro. Mas ela pegou o livro. Dina ficou sabendo. E em vez de censurar, aquela mulher de fé e sabedoria antiga juntou as mãos e fechou os olhos por um segundo, como quem agradece em silêncio. Vá com cuidado, filha, disse Dina. Mas vá. Quem fica parado morre duas vezes. Uma quando o coração para e outra quando desiste de viver. As lições aconteciam às madrugadas. Amara deitava fingindo dormir, e quando todas as respirações da senzala se tornavam lentas e pesadas, ela abria o livro e, à luz de uma lasca de madeira em brasa, desenhava letras com o dedo no barro do chão. A, B, código, palavras, frases, histórias. Ela chorou na primeira vez que leu uma frase inteira sozinha. Não de tristeza, de um espanto sagrado, como quem descobre que sempre teve asas e nunca soube. Mas o perigo espreitava. Rubão, o feitor, era um homem que sentia no ar quando algo estava diferente. Ele não precisava de provas para agir. Bastava a suspeita. E a suspeita começou a crescer nele como erva daninha, quando percebeu que Amara carregava o olhar um pouco mais ereto. Andava um passo mais firme. Um dia, ele a chamou à sombra do celeiro. Estão me dizendo que você anda conversando com o filho do Senhor, disse ele, os olhos apertados como frestas. Uma escrava não conversa. Uma escrava trabalha. Eu só faço o meu trabalho. Senhor, Rubão, Amara respondeu, com uma calma que custou toda a coragem que ela tinha. Olho vivo em você. Ele rosnou, chegando mais perto. Escravo que começa a se achar é escravo que precisa ser lembrado do seu lugar. Ele foi embora. Amara ficou parada, o coração martelando no peito, como se quisesse sair. As mãos tremiam, mas ela não chorou. Respirou fundo, uma vez, duas vezes, e foi embora também. Naquela noite, acordou Dina com um sussurro urgente. Dina. Rubão suspeita de mim. Dina sentou no catre devagar, com o peso e a sabedoria de quem já passou por isso antes. Eu sei, disse ela. Já sabia que ia chegar essa hora. Amara, preciso te dizer uma coisa que guardo comigo há anos, como uma pedra no coração. E Dina contou. Havia uma rede de pessoas escravos de outras fazendas, alguns homens livres que acreditavam na liberdade de todos, que ajudavam quem quisesse fugir. Um caminho secreto, perigoso, longo. Não havia garantias, mas havia uma chance.
Não é para os fracos, disse Dina, os olhos molhados, mas a voz firme como raiz de árvore velha. Mas você nunca foi fraca. Desde criança, eu vi. Amara ficou em silêncio por um longo tempo. Pensou em vento, o cavalo castanho. Pensou nas letras que aprendera a unir. Pensou em todas as manhãs que acordou sem esperança e mesmo assim levantou. E você, Dina? Perguntou Amara, a voz engasgada. Você vem comigo? Dina sorriu. Um sorriso triste e cheio de amor ao mesmo tempo. Meu caminho aqui ainda não acabou, filha. Tem crianças na senzala que precisam de mim, mas o seu caminho, o seu começa agora. Elas se abraçaram naquela escuridão, cheirando a terra e suor e lágrima. Foi o abraço mais longo da vida de Amara. Ela sentiu o coração de Dina batendo contra o dela e pensou que era assim que devia ser o amor, presente, quente, capaz de sustentar o outro, mesmo quando precisa soltá-lo. Na madrugada seguinte, quando a lua sumiu atrás das nuvens, Elias esperava junto ao curral, com uma mochila pequena e o rosto grave de quem tomou uma decisão que não tem volta. Existe um caminho, disse ele em voz baixa. Eu sei por onde, mas você precisa decidir agora. Amara olhou para o vento, que dormia de pé no escuro do curral, a juba movendo devagar com a brisa da madrugada, e então fez a coisa mais corajosa de toda a sua vida. Ela abriu o portão do curral. Amara nunca havia montado um cavalo. Suas mãos tocaram o focinho de vento. Pela primeira vez, naquela madrugada, com o cuidado de quem toca uma coisa sagrada. O animal não recuou. Farejou sua mão, exalou um sopro morno e ficou quieto, como se também tivesse esperado por aquele momento. Elias a ajudou a subir. Amara se agarrou à juba, as pernas tremendo, o coração na garganta. Quando o vento deu o primeiro passo e ela sentiu o movimento do corpo enorme sob ela, aquela potência viva, aquele ritmo poderoso, algo quebrou dentro dela, não de dor, de chegada, como se uma parte sua, que havia ficado presa por 22 anos, finalmente encostasse no chão depois de uma queda longa demais. Eles partiram em silêncio pela estrada de terra, Elias a pé guiando o caminho, Amara sobre vento, os olhos abertos para a escuridão, como nunca haviam estado abertos para a luz do dia. A fuga não foi tranquila. Rubão descobriu no amanhecer seguinte e saiu com homens e cachorros. Amara e Elias ouviram os latidos à distância quando ainda estavam em terreno perigoso, sem chegarem ao ponto de encontro onde os aliados esperavam. Precisamos ir mais rápido, Elias disse, a voz controlada, mas os olhos traindo o medo. Amara não respondeu. Ela curvou o corpo sobre o pescoço de vento, apertou as pernas nos flancos do animal e sentiu pela primeira vez na vida o galope. Não há palavras que façam justiça ao que é galopar pela primeira vez quando se é livre. O vento que bate no rosto, a terra que some sob os cascos, o som dos próprios pulmões, enchendo de ar como se nunca antes tivessem tido espaço suficiente. Amara chorou enquanto corria, não de medo, mas de uma alegria tão grande que doía. Uma alegria que 22 anos de corrente não conseguiram matar. Eles chegaram ao encontro exatamente quando os latidos dos cães pareciam mais próximos. Um grupo de 5 pessoas esperava num galpão abandonado. Uma mulher velha de tranças brancas, chamada Etá, que parecia saber de tudo sem que ninguém lhe contasse nada. 2 homens jovens de braços fortes, que faziam parte de uma rede de apoio, e para surpresa que partiu o coração de Amara, mais 2 mulheres da senzala, que Dina havia preparado secretamente nos dias anteriores. Dina havia mandado mais gente. Mesmo ficando, ela havia mandado sua proteção junto. Amara cobriu o rosto com as mãos por um momento. Sentiu que Dina estava ali naquelas mulheres, naquele plano cuidadoso, naquele amor silencioso, que não precisava de presença para ser real. Ela disse que você ia precisar de companhia, disse uma das mulheres, uma jovem chamada Lia,
com os olhos vermelhos de quem também havia deixado algo para trás, disse que ninguém deveria começar a vida livre sozinho. O grupo seguiu unido. Os dias que vieram foram duros, menos chuva, fome, desvios, medos noturnos. Elias, que havia arriscado tudo por uma convicção que seu pai jamais compreenderia, caminhou ao lado de Amara sem reclamar, sem pedir reconhecimento. Havia entre eles uma lealdade que não precisava de palavras. Etá, a velha de tranças brancas, era quem conhecia os caminhos secretos, as casas amigas, os rios que podiam ser atravessados. Ela guiava com uma calma de quem já viu muita tempestade e aprendeu que elas passam. Numa noite, acampados à beira de um riacho, quando o cansaço era quase insuportável, e duas das mulheres choravam baixinho de saudade, Amara ficou de pé, olhando para o céu estrelado. Vento estava amarrado a uma árvore perto dela, mastigando devagar, como se também estivesse pensando. Ela pôs a mão no focinho do cavalo e falou, desta vez em voz alta, sem medo de ser ouvida. Sabia que um dia eu ia cavalgar. Sabia desde quando você me olhou pela primeira vez, lá no curral. Obrigada, vento. O animal respirou fundo e encostou a cabeça no ombro dela. E naquele momento pequeno e imenso, Amara entendeu que a liberdade não era um lugar que se chega, era uma decisão que se toma, uma e outra vez, todo dia, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo quando as correntes ainda doem nos pulsos, mesmo depois de soltas. Semanas depois, o grupo chegou a uma região onde havia terra e lei que os protegiam. Etá conhecia um homem honesto, um lavrador de mãos calejadas, que cedia uma parte de sua terra para quem chegasse sem ter para onde ir. Não era abundância, era começo, e começo era suficiente. Amara ficou, Lia ficou, as outras mulheres ficaram. Elias ficou por um tempo também, até que seguiu seu próprio caminho, uma vida nova, um momento novo, uma escolha que havia custado família e herança e que ele nunca lamentou. E Amara trabalhou, desta vez, para si mesma. Suas mãos, que durante anos haviam servido outros, passaram a servir a vida que ela estava construindo. Ela aprendeu a cuidar de vento, a ferrar o solo, a plantar. Ensinou às outras mulheres as letras que Elias lhe havia ensinado. E quando nasceu o primeiro filho de Lia, um menino com olhos grandes e curiosos, foi Amara quem o segurou nos braços primeiro. E foi Amara quem prometeu baixinho que aquela criança nunca precisaria sonhar em ser livre, porque seria livre desde o primeiro respiro. Muitos anos depois, quando Amara já tinha os cabelos cingidos de branco e os netos corriam em torno de seus pés, ela ainda montava vento, não mais com pressa ou medo. Devagar, numa tarde dourada, com o vento no rosto e os olhos fechados, apenas sentindo. E quando as crianças perguntavam, avó, do que você mais gosta? Ela sempre respondia a mesma coisa, de cavalgar. Porque cavalgar me lembrou que eu nunca precisei de permissão para ser quem eu sou. Quantas Amaras existem no mundo hoje, não com correntes nos pulsos, mas com correntes invisíveis na mente. Correntes do medo de errar, do julgamento alheio, da voz que diz que você não merece sonhar grande porque nasceu pequeno. O sonho não precisa de permissão para existir, mas precisa de coragem para ser vivido. Amara nunca foi livre porque alguém lhe deu liberdade. Ela foi livre porque, mesmo com o mundo inteiro dizendo que não podia, ela abriu o portão do curral, o portão do medo, o portão de si mesma. Você também tem um vento esperando no curral da sua vida, um sonho que olha para você todo dia, enquanto você passa com o peso do mundo nos ombros e murmura, um dia eu te monto. Não espere que alguém te dê a chave. A chave sempre esteve com você. Liberdade não é o fim da luta, é a coragem de recomeçar a cada amanhecer. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Seu apoio mantém
essas histórias vivas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.